Oi, eu sou a Grazi e esse é o 15 Minutos com a Bíblia. No vídeo anterior falamos sobre os requisitos dos sacerdotes para poderem ministrar no templo do Senhor. E hoje relembraremos as premissas para a distribuição da terra, quando os israelitas recebessem novamente sua herança, a qual foi perdida quando foram exilados para a Babilônia. Capítulo 45, a divisão da terra. Quando vocês distribuírem a terra como herança, apresentem ao Senhor como distrito sagrado uma porção da terra, com 12,5 km de comprimento e 10 km de largura. Toda essa área será santa. Desse terreno, uma área quadrada de 250 metros de lado servirá para o santuário, com 25 metros ao redor para terreno aberto. No distrito sagrado, separe um pedaço de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura. Nele estará o santuário, o lugar santíssimo. Essa será a porção sagrada da terra para os sacerdotes, os quais ministrarão no santuário e se aproximarão para ministrar diante do Senhor. Esse será um lugar para suas casas, bem como um lugar santo para o santuário. Uma área de 12,5 km de comprimento e 5 km de largura pertencerá aos levitas, os quais servirão no templo. Essa será a propriedade deles para ali viverem. Como propriedade da cidade, vocês darão uma área de 2,5 km de largura e 12,5 km de comprimento adjacente à porção sagrada. Ela pertencerá a toda a nação de Israel. O príncipe possuirá a terra que fica dos dois lados da área formada pelo distrito sagrado e pela propriedade da cidade. Ela se estenderá no lado oeste em direção ao oeste e no lado leste em direção a leste, indo desde a fronteira ocidental até a fronteira oriental, que é paralela a uma das porções tribais. Essa terra será sua propriedade em Israel, e os meus príncipes não oprimirão mais o meu povo, mas permitirão que a nação de Israel possua a terra de acordo com as suas tribos. Assim diz o soberano, o Senhor: vocês já foram longe demais, ó príncipes de Israel. Abandonem a violência e a opressão e façam o que é justo e direito. Parem de apossar-se do que é do meu povo. Palavra do soberano, o Senhor. Usem balanças honestas, arroba honesta e pote honesto. A arroba e o pote devem ser iguais. O pote terá 1/10 de um barril. O barril deve ser a medida padrão para os dois. O peso padrão deve consistir de 12 gramas. 20 pesos mais 25 pesos mais 15 pesos equivalem a 720 gramas. Aqui o Senhor estabelece um perímetro sagrado, o qual deveria ser reservado para a construção do templo e da moradia dos levitas ao seu redor. No momento em que faz a designação desse território, também determina a porção de terra dada ao príncipe, e o exorta para que haja com retidão com o povo e permita que a nação de Israel possua a terra de acordo com as suas tribos. O Senhor exorta os príncipes para que abandonem a violência e a opressão e façam o que é justo e direito. E a reflexão que faço aqui é a seguinte: todo aquele que possui um cargo de liderança ou representa uma figura de autoridade recebeu essa incumbência do Senhor. Como nos ensina Romanos 13:1. Todos devem sujeitar-se às autoridades superiores, pois não há autoridade que não venha de Deus. As autoridades que existem foram por ele estabelecidas. Ora, se toda a função de governo é outorgada por Deus, precisamos ter em mente a seriedade dessa responsabilidade. Quando falhamos em exercer nosso papel de liderar com justiça e retidão, é contra Deus que pecamos, pois foi ele quem nos encarregou dessa atribuição. E como função de liderança, podemos considerar não apenas cargos, como também a liderança dentro de casa, em nossas famílias e na sociedade como um todo. O Senhor orienta o líder a agir com honestidade, retidão e integridade em todas as áreas da vida. Versículo 13. Ofertas e dias sagrados. Esta é a oferta sagrada que vocês apresentarão: 1/6 de uma arroba de cada barril de trigo e 1/6 de uma arroba de cada barril de cevada. A porção prescrita de azeite, medida pelo pote, é de 1/10 de pote de cada tonel, que consiste de 10 potes ou um barril, pois 10 potes equivalem a um barril. Também se deve tomar uma ovelha de cada rebanho, de 200 ovelhas das pastagens bem regadas de Israel. Tudo será usado para as ofertas de cereal, os holocaustos e as ofertas de comunhão, para fazer propiciação pelo povo. Palavra do soberano, o Senhor. Todo príncipe da terra participará nessa oferta sagrada para o uso do príncipe de Israel. Será dever do príncipe fornecer os holocaustos, as ofertas de cereal e as ofertas derramadas nas festas, nas luas novas e nos sábados, em todas as festas fixas da nação de Israel. Ele fornecerá as ofertas pelo pecado, as ofertas de cereal, os holocaustos e as ofertas de comunhão para fazer propiciação em favor da nação de Israel.
Assim diz o soberano, o Senhor: no primeiro dia do primeiro mês, você apanhará o novilho sem defeito e purificará o santuário. O sacerdote apanhará um pouco do sangue da oferta pelo pecado e o colocará nos batentes do templo, nos quatro cantos da saliência superior do altar e nos batentes do pátio interno. Você fará o mesmo no sétimo dia do mês, em favor de qualquer pessoa que pecar sem intenção ou por ignorância. Assim, vocês deverão fazer propiciação em favor do templo. No 14º dia do primeiro mês, vocês observarão a Páscoa, festa de 7 dias, na qual vocês comerão o pão sem fermento. Naquele dia, o príncipe fornecerá o novilho em favor de si mesmo e de todo o povo da terra como oferta pelo pecado. Diariamente, durante os 7 dias da festa, ele fornecerá 7 novilhos e 7 carneiros sem defeito, como holocaustos ao Senhor, e um bode como oferta pelo pecado. Ele fornecerá como oferta de cereal uma arroba para cada novilho e uma arroba para cada carneiro, junto com um galão de azeite para cada arroba. Durante os 7 dias da festa, que começa no 15º dia do sétimo mês, ele trará as mesmas dádivas para as ofertas pelo pecado, os holocaustos e as ofertas de cereal e azeite. Olha que interessante, quando o Senhor restabelece o oferecimento de sacrifícios nas festas fixas para propiciação do pecado do povo, ele determina que o príncipe da tribo é que seria responsável por ofertar os animais a serem sacrificados. E mesmo aqueles pecados que foram cometidos por ignorância ou sem intenção precisariam ser propiciados. E duas reflexões me surgem aqui. A primeira é a responsabilidade do líder em atuar na propiciação do pecado de seus liderados. Hoje não precisamos mais oferecer animais, pois Jesus já fez o sacrifício derradeiro oferecendo sua própria vida. Contudo, para que sejamos perdoados, é necessário que haja arrependimento e mudança de conduta. E nisso, o líder pode ajudar a colocar a luz sobre os pecados ocultos e a direcionar no caminho do arrependimento. Ele não irá trazer sobre si a responsabilidade pelo pecado, mas pode auxiliar na busca pelo perdão. E a segunda reflexão se refere ao fato de, mesmo os pecados sem intenção ou por ignorância, precisarem de reparação. Não podemos nos esquivar da responsabilidade dos pecados que cometemos antes de conhecer a lei do Senhor. Mesmo estes precisam ser de alguma forma reparados. E a única maneira de obter propiciação é através do perdão. Costumo dizer que o perdão tem 4 etapas distintas. Primeiro, pedimos perdão a Deus para sermos perdoados. Depois, pedimos perdão a quem ferimos, para que o outro possa ser curado. E confessamos nossos pecados ao próximo, para que nós possamos ser curados. E a 4ª etapa refere-se ao que nos ensina Jesus: vá e não peques mais. Ou seja, o arrependimento genuíno e verdadeiro ocorre quando mudamos de atitude, de conduta e não voltamos mais a cometer aquele pecado. É a conversão ou a mudança de rota que verdadeiramente vai mostrar o nosso arrependimento. Capítulo 46. Assim diz o soberano, o Senhor: a porta do pátio interno que dá para o leste ficará trancada nos 6 dias úteis, mas no sábado e no dia da lua nova será aberto. O príncipe, vindo do pátio externo, entrará pelo pórtico de entrada e ficará junto ao batente. Enquanto isso, os sacerdotes sacrificarão os holocaustos e as ofertas de comunhão dele. Ele adorará o Senhor na soleira da entrada e depois sairá, mas a porta não será fechada até a tarde. Nos sábados e nas luas novas, o povo da terra adorará o Senhor junto à entrada que leva à porta. O holocausto que o príncipe trouxe ao Senhor no dia de sábado deverá ser de 6 cordeiros e 1 carneiro, todos sem defeito. A oferta de cereal dada junto com o carneiro será de 1 arroba, e a oferta de cereal com os cordeiros será de quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba de cereal. No dia da lua nova, ele oferecerá um novilho, 6 cordeiros e 1 carneiro, todos sem defeito. Como oferta de cereal, ele fornecerá 1 arroba com o novilho, 1 arroba com o carneiro e com os cordeiros o quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba de cereal. Quando o príncipe entrar, ele o fará pelo pórtico da entrada e sairá pelo mesmo caminho. Quando o povo da terra vier perante o Senhor nas festas fixas, todo aquele que entrar pela porta norte para adorá-lo sairá pela porta sul, e todo aquele que entrar pela porta sul sairá pela porta norte. Ninguém voltará pela porta pela qual entrou, mas todos sairão pela porta oposta. O príncipe deverá estar no meio deles, entrando quando eles entrarem e saindo quando eles saírem. Nas festas, inclusive as fixas, a oferta de cereal será de 1 arroba com o novilho, 1 arroba com o carneiro e com os cordeiros, quanto ele quiser dar, mais 1 galão de azeite para cada arroba. Quando o príncipe fornecer uma oferta voluntária ao Senhor, seja o holocausto, seja pela oferta de comunhão,
A porta que dá para o leste será aberta para ele. Ele oferecerá seu holocausto e oferta de comunhão como o faz no dia de sábado. Então ele sairá e depois de ter saído, a porta será trancada. Diariamente vocês fornecerão um cordeiro de 1 ano sem defeito como holocausto ao Senhor. Manhã após manhã vocês o trarão. Com ele vocês também trarão, manhã após manhã, uma oferta de cereal, de 1 cesto de arroba e 1/3 de galão de azeite para umedecer a farinha. A apresentação dessa oferta de cereal será feita em obediência a um decreto perpétuo. Assim, o cordeiro, a oferta de cereal e o azeite serão trazidos manhã após manhã para o holocausto, que será apresentado regularmente. Assim diz o soberano, o Senhor. Se da sua herança o príncipe fizer um presente a um de seus filhos, este pertencerá também aos seus descendentes. Será propriedade deles por herança. Se, porém, da sua herança ele fizer um presente a um dos seus escravos, o escravo poderá mantê-lo consigo até o ano da liberdade. Então o presente voltará para o príncipe. Sua herança pertence unicamente aos seus filhos. Dele será. O príncipe não tomará coisa alguma da herança do povo, expulsando os herdeiros de sua propriedade. Dará aos seus filhos a herança daquilo que é sua própria propriedade, para que ninguém do meu povo seja separado de sua propriedade. Depois o homem me levou pela entrada existente no lado da porta até os quartos sagrados que davam para o norte, os quais pertenciam aos sacerdotes, e mostrou-me o local no lado oeste. Ele me disse: este é o lugar onde os sacerdotes cozinharão a oferta pela culpa e a oferta pelo pecado, e assarão a oferta de cereal para levá-las ao pátio externo e consagrar o povo. Ele então me levou para o pátio externo e me fez passar por seus 4 cantos, e em cada canto vi um pátio. Eram pátios fechados, com 20 metros de comprimento e 15 metros de largura. Os pátios dos 4 cantos tinham a mesma medida. Em volta de cada um dos 4 pátios, pelo lado de dentro, havia uma saliência de pedra, com lugares para fogo construídos em toda a sua volta, debaixo da saliência. Ele me disse: estas são as cozinhas onde aqueles que ministram no templo cozinharão os sacrifícios do povo. Nesse capítulo tem uma descrição de quantos animais e cereais deveriam ser oferecidos em sacrifício a cada sábado e festas fixas. Mas o ponto que me chama a atenção é a advertência que todos que entrarem por uma porta deverão sair pela porta oposta. E a reflexão que me surge aqui é a seguinte: todos que adentrassem aos átrios do Senhor para propiciar seus pecados deveriam ter uma conversão, uma mudança de rota. Eles não poderiam deixar o templo da mesma maneira que entraram. Ao deixar seus sacrifícios no altar, deveriam tomar o cuidado de ter arrependimento genuíno, que envolve mudança de conduta. Ao longo de toda a Bíblia, vemos a exortação de Deus para abandonarmos os maus caminhos e seguirmos pelos seus caminhos. Eu te vejo no capítulo 47.